Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala? Pastor Eusébio Galdino. Programa Palavra Amiga. Bom dia, meu querido. Boa noite, boa tarde. No seu horário que você está assistindo essa aula. Mas Deus sabe. Então, quero já agradecer a sua presença. A nossa 14ª aula. O povo de Israel morando no Egito. Será que é importante a gente compreender isso, meu querido? Vamos aí aprender um pouco mais da palavra do Senhor? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento apresenta essa aula diante do Senhor. Estamos aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra. Que o vosso Espírito Santo tenha total liberdade de usar da vida do pastor Eusébio neste momento para nos instruir na Tua palavra, nos dar um maior entendimento dela, Senhor, para que possamos praticar a Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido? Que capinha bonita aqui, né, de abertura. Então, a gente vamos falar um pouquinho aqui a introdução. Então, José estava no Egito e, por mão de Deus, após anos de sofrimento e prova, havia se tornado primeiro-ministro de Faraó. Lembra? Nós estudamos essa parte. Ou seja, governador do Egito. José pede para seu pai vir para o Egito com toda a família. E assim Jacó, sob a direção de Deus, parte de Canaã para o Egito. Isso é importante, meu querido. Tanto José estava na direção de Deus, como Jacó estava na direção de Deus, né? Até o faraó estava na direção de Deus, permitindo José ser governador do Egito. Conforme está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 5. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito, lembra? Esta é a saga da família de Jacó e uma jornada da terra de Canaã para o Egito. Só reforçando a necessidade de Jacó ir para o Egito. Mas por que Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito? A terra de Canaã estava sendo assolada por terrível seca que poria em risco a sobrevivência da família de Jacó, do povo de Deus, as 12 tribos que formariam a nação de Israel. Havia ainda o fato de Canaã ser uma terra habitada por povos altamente pagãos e envolvidos em conflitos e guerras intermináveis. Toda essa problemática poderia ser nefasta para o futuro da nova nação. Então Deus, na sua infinita sabedoria, planeja tudo isso, meu querido, para que seu povo saísse de Canaã e fosse para o Egito. Bacana, né? Agora vamos entender um pouquinho mais os que constituem, que formam essa família de Jacó, que adentrou o Egito. A Bíblia aponta que Jacó levou consigo para o Egito seus filhos, netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Certo? Ao todo 70 almas, compreendendo 12 filhos, uma filha, 53 netos, 4 bisnetos, bem como de suas 10 noras, apesar de pertencer ao clã, não foram contados em virtude do costume antigo de se contar os descendentes diretos. A família de Jacó foi morar no melhor da terra do Egito, em uma região chamada de Gozém. Até aí, compreendeu? Quem formava aí a família de Jacó, seus descendentes. Benção, né? Então vamos agora aprender um pouquinho da questão da terra de Gozém. Que terra era essa? Aqui eu coloquei um mapinha, né? Tem lá Canaã. Ele sai de Canaã e vem parar aqui nessa terra verde, que é bem fértil no Egito. Que benção do Senhor. Tudo propósito de Deus, meu querido. A terra de Gozém é chamada na Bíblia como lugar no Egito dados aos hebreus pelo faraó de José. E a terra onde mais tarde deixou o Egito na época do Êxodo. Gozém é descrita como a melhor terra do Egito, apropriada para agricultura e pecuária. Isso é importante também a gente entender que o povo de Deus era um povo agrícola, de agricultura e pecuária, né? Pastores. Nessa região do Egito, os israelitas residiam por 215 anos. Embora não haja certeza sobre a localização exata de Gozém, esta parece ter sido na parte oriental do delta do Nilo, a entrada do Egito,
propriamente dito. Isso é indicado pelo fato de que José, partindo de sua moradia egípcia, encontrou-se com seu pai, que precedia de Canaã, em Gósen. Lá está em Gênesis 46, 28 e 29. 70 pessoas que desceram da região de Canaã viveram aqui, a convite de Faraó, nessa região, que chamamos terra de Gósen. É aqui que ficaram morando os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os familiares de José. É importante também reforçar que foi um convite do próprio Faraó. Eu creio que em gratidão de Deus ter salvado o seu povo, o povo egípcio também, e ele de forma grata, com coração grato, pede para José chamar seu pai e toda a sua família para morar no Egito. Porém, tinha uma dificuldade, tinha algo aí que poderia ter dado errado, mas Deus prepara tudo perfeito, né? Então, houve uma estratégia para serem aceitos no Egito, porque de repente o povo poderia falar, não é daqui, não vamos aceitar. Olha que estratégia bacana. Jacó mudou-se com toda a família para o Egito, certo? Isso aí já está bem claro. Mas eles quiseram viver separados dos egípcios. Para assegurar isto, José instruiu-os a deixar Faraó saber que ele era um pastor. Então José já orientou sua família e falou, olha, deixe Faraó saber que vocês são pastores, né? Embora Faraó pudesse simpatizar com os pastores, isso é importante, pois descendia provavelmente da linhagem nômade dos Ixos. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor o que são os Ixos. A cultura egípcia não os aceitaria entre eles, então houve essa estratégia. A estratégia funcionou e a família de Jacó pôde se beneficiar da generosidade de Faraó, como também do preconceito dos egípcios, já que eles não queriam que morassem juntos, né? O Faraó falou, não, então vou mandar para uma terra que vocês são aptos, vocês são pastores, então agricultura, pecuária, essa terra é fértil, vocês vão se estabelecer ali. Então se estabelecer uma terra fértil. Amém, meu querido? Mas tudo na obra, na caminhada, na jornada cristã, as coisas muitas vezes estão muito calmas, e de repente vem a tempestade, né? Vem o deserto sobre as nossas vidas, não é verdade? E olha que interessante, houve a mudança de governo no Egito. Um novo faraó assume o poder. Amém? Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e não entende essa parte. Mas por que o povo de Deus foi escravizado pelo egípcio? Se José ajudou a salvar toda a nação do Egito, se Faraó gostava da vida dele, até então, com coração grato, mandou trazer toda a sua família. Há um propósito debaixo de todas as coisas, debaixo do céu, meu querido. Então vamos entender agora esse novo governo sobre o Egito, que trouxe consequências para o povo de Deus. Então até aqui, certo? Até aqui. Aprendemos que a família de Jacó, a convite de José, porque o faraó pediu para que José convidasse os seus parentes para morar no Egito, em forma de agradecimento pelo livramento da grande fome. Certo? Isso deixa bem claro. E eles vieram morar aqui na terra de Gósen, uma região muito fértil que fica no delta do Nilo. E eles estavam morando lá. Ok? Gênesis 45, versículo 10. Mas olha que interessante. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei. Certo? Vou repetir. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então ele desconhecia José, desconhecia a história do seu povo, da sua nação. Isso é muito importante sabermos para compreendermos porque os hebreus foram escravizados no Egito. Você sabia que da última página do livro de Gênesis, da morte de José, até o primeiro capítulo de Êxodo, nós temos mais ou menos 300 anos? Olha que informação importante. Agora a pergunta é, como que o faraó não conhecia José e sua família? Verdade que José já havia morrido. Mas como levantou o novo rei, o novo faraó, que não conhecia José? A história tem esta dúvida. Mas os historiadores, pesquisando, descobriram o que aconteceu.
Veja, o Egito estava sendo dominado pelo Icos. Quem são os Icos? Icos significa reis, pastores. Eles vieram do norte, desceram e conquistaram o Egito. Então eles invadiram o Egito e tomaram o poder do Egito. Eles eram de origem semita. Está lembrado dos semitas? Ou seja, descendentes de Sem, filho de Noé, e a família de Abraão também era semita. Então é uma coisa interligada com outra, né, meu querido? Havia uma familiaridade entre eles. Então os Icos chamaram José e sua família para morar. Morar onde, pastor Eusébio? No Egito. O povo natural do Egito era agricultor. Não gostavam de pastores e eles também tinham um motivo para não gostar. O Egito foi invadido por um faraó diferente, que não era da linhagem deles, e eles conseguiram novamente fortificar e expulsar os Icos. Então, o que aconteceu? O povo do Egito expulsou os Icos e ficou no poder. Então surge um novo governo, e esse novo governo desconhece e não aceita o povo de Deus, né? Então agora a gente entra na questão: o povo de Israel torna-se escravo. Olha que coisa! Um povo livre, um povo amado por Deus, e agora nesse momento vão se tornar escravos. O novo governante, o novo faraó, percebeu que um povo forte estava morando na terra de Gozen, e não era da mesma descendência deles, que não era da descendência do povo nativo da terra que estava crescendo, multiplicando. Um povo forte, um povo diferente. Aí entra a inveja também, né, queridos? Aí o faraó falou: nós precisamos oprimir esse povo. Nós precisamos escravizar este povo. Porque senão eles vão se fortalecer. Eles ficarão tão fortes como os ricos e vão dominar o Egito. O que fez o faraó? Escravizou os descendentes de Jacó. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 a 14. Mesmo escravizando o povo, crescia, né? O povo de Deus foi chamado para se multiplicar. Então o faraó teve outra ideia, chamou as parteiras e pediu para que matassem os meninos. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 16. Só que as parteiras temeram o Deus dos hebreus e não obedeceram ao faraó. O faraó ficou furioso, chamou as parteiras, repreendeu-as e deu nova ordem. Olha o que disse o faraó. Está em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas. Amados, lançaram os meninos no rio para morrer. Que crueldade, né? Desta forma, o povo que morava numa terra abençoada, na terra de Gozen, uma terra muito produtiva, deixa de viver em paz. Tornam-se escravos e ainda é oprimido de uma maneira muito violenta, perdendo seus próprios filhos. Meu querido, e você, será que está sendo escravizado pelo pecado? Porque é uma forma terrível também de viver, né? Como será que era esse período de escravidão, como o povo vivia? Vamos dar uma olhadinha? Lembrando que a gente só está fazendo um superficial, né? Como fosse uma panorâmica bíblica dos estudos bíblicos, não estamos nos aprofundando, mas é bacana dar um conhecimento a mais para nossas vidas. Período de escravidão. Quando houve a escravidão, o povo hebreu perdeu a liberdade de adoração a Deus, certo? O povo hebreu não tinha mais condições de fazer adoração ao Deus de Abraão. Viviam em regime de escravidão e perseguição, sendo obrigados a servir ao faraó egípcio e seus deuses. Por isso que a gente fica muito preso a tradições, a costumes, e de cada povo um vai passando para o outro, né? Foi aí que surgiu Moisés, chamado por Deus para libertar o povo e reconduzi-los para a terra prometida. Mas esta é uma outra aula. E agora chegamos à nossa conclusão. Né, meu querido? Então a gente chega à nossa conclusão. Quero mais uma vez já agradecer a sua presença. É muito gostoso estudar, ter essa panorâmica da palavra do Senhor. É um estudo superficial, realmente, simples.
mas que acrescenta muito. Eu também não tinha ideia, quando eu li a primeira vez a Bíblia, de tudo isso que Deus tem tratado. Mas Deus foi trabalhando no coração, estudando, pegando aí outros estudos de outras pessoas mais capacitadas, com maior conhecimento. Fui formando também as minhas opiniões, o meu entendimento e deixando o Espírito Santo trabalhar. E aquilo que Ele tem colocado na minha vida, no meu coração, eu tenho o maior prazer de compartilhar com os amados. Pode não ser muito, mas é o pouco com Deus é muito. Não é verdade? É a palavra do Senhor que diz. Então, o pouquinho que eu tenho o prazer de compartilhar com os amados. E que você também possa, assim também, compartilhar com o seu próximo. Para a gente concluir, José no leito de morte faz uma revelação tremenda aos seus irmãos. Gênesis, capítulo 50, versículo 24. Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Irmão, você tem noção do que é essa revelação? Este homem estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Que exemplo de fé, não é mesmo? Você sabia que sua fé é como um músculo? Desenvolve-se com exercício, ganha força com o tempo. Após toda uma vida exercitando a confiança, sua fé poderia ser tão forte quanto a de José. Daí em sua morte você poderá confiar que Deus cumprirá todas as promessas para você e para aqueles que viverem depois de você e forem fiéis a Deus. Este verso estabelece o cenário para os que começariam em Êxodo e viria se completar em Josué. Deus iria fazer da família de Jacó uma grande nação, tirando-os do Egito, levando-os para a terra que lhe havia prometido. Irmão, te convido a fazer essa jornada comigo. Cada aula, creio que Deus está revelando o seu plano para toda a humanidade. Que a nossa fé e convicção de que Deus cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas cresça e se fortaleça. Amém? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos por esta aula, por esse momento contigo, Senhor. Como é gostoso estar na tua presença, ouvindo a tua doce voz a ministrar aos nossos corações e nossas mentes. Que, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aí nesse momento acompanhando esse estudo possa crescer em conhecimento e entendimento. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Fica na paz do Senhor. Até a próxima aula. Um beijão no coração.